Pessoal, tudo bem? Nós vamos começar essa semana o módulo de linguagem de programação para o web, do curso de programador web. Nós já terminamos o módulo de construção de páginas web, ok? Agora nós vamos começar um outro módulo, que é linguagem de programação web. No módulo anterior, nós vimos essas três linguagens aqui, tá? Que você já deve conhecer: o HTML, tá? Que é uma linguagem de marcação responsável pelo conteúdo da página. O CSS, que é uma linguagem de estilos responsável pelo visual. E o JavaScript, que é uma linguagem de programação responsável pelo comportamento da página. Tá? Então essas três linguagens vocês aprenderam no módulo anterior, módulo de construção de páginas web. Tá? Nesse módulo de linguagem de programação, nós vamos ver uma linguagem chamada PHP. Tá? O PHP ele é executado no servidor, tá? No servidor de páginas web. Enquanto o HTML, o CSS e o JavaScript para front-end, ele é executado no cliente. O que quer dizer isso? O cliente é quem está usando, ou seja, quem está vendo a página web. O navegador do computador, o navegador do celular, tá? É quem está visualizando. Então, essa parte do HTML, do CSS e do JavaScript, quem executa é o navegador, é o cliente. E o PHP, quem executa não é o cliente, é o servidor. Tá bom? Então nós vamos precisar de um servidor para rodar o PHP. O que é PHP? PHP é uma linguagem de programação voltada especificamente para o web, para a internet. PHP significa PHP Hypertext Preprocessor. Tá? É uma sigla que tem a própria sigla na definição. Tá? Assim como Linux, GNU. Tá? Então, PHP é PHP Hypertext Preprocessor. É um pré-processador de hipertexto. Tá? Os scripts do PHP são executados no servidor. Tá? São executados no servidor. O PHP é free, ou seja, ele é grátis, tanto para download quanto para utilizar. O que é um arquivo PHP? Um arquivo PHP ele tem texto, ele tem HTML, ele tem CSS, ele tem JavaScript e também tem código PHP. Esses arquivos PHP eles são executados no servidor, tá? Mas o resultado que é enviado para o navegador, ele vem como HTML, tá? O navegador ele não lê nada de PHP. O navegador ele só lê o que está em HTML. Então, o script, o código em PHP é enviado para o servidor processa esse código PHP, transforma em HTML e devolve para o navegador. Todo arquivo PHP ele tem a extensão .php, tá? Os arquivos HTML têm extensão .html, que nós vimos no outro módulo. Os arquivos CSS têm extensão .css, javascript.js, tá? E o PHP.php, bom? O que PHP pode fazer? O PHP ele pode gerar conteúdo dinâmico em páginas web, tá? Ou seja, as páginas elas não vão ser páginas estáticas, como nós vimos no outro módulo, tá? Vão ser páginas dinâmicas. Cada usuário que entrar na sua página em PHP, ele vai ver um conteúdo diferente. Não vai ser o mesmo conteúdo para usuários diferentes. Tá? O PHP pode criar, abrir, ler, apagar, editar arquivos no servidor. Então você tem lá arquivos de texto, arquivos de imagens, de vídeos. O PHP pode criar, manipular esses arquivos. Tá? O PHP coleta dados de formulários HTML. No último módulo, nós vimos os formulários HTML, mas nós não vimos a aplicação desses formulários. Tá? E nós vamos ver nesse módulo, porque o PHP ele vai conseguir coletar esses dados dos formulários. O PHP envia e recebe cookies. Tá? Nas próximas semanas eu vou explicar o que é isso, o que são cookies. O PHP manipula dados também do banco de dados, adicionando, apagando, editando, tá? Dentro de um banco de dados.
Paralelamente a esse módulo de linguagem de programação, vocês vão ver um módulo que é banco de dados, tá? Com o professor Rodrigo Grassi. E enquanto ele ensina lá o banco de dados, nas últimas semanas nós vamos conectar o PHP com o banco de dados que vocês fizerem lá no módulo do professor Rodrigo Grassi. E o PHP também consegue criptografar dados, tá? Quando você envia algum dado que precisa de uma segurança, tipo senhas, né? O PHP consegue criptografar, ou seja, transformar esse dado em um dado que o ser humano ele não consegue ler, tá bom? Não consegue compreender, desculpa, ler sim, mas não consegue compreender. Então, como que funciona o ciclo das páginas web estáticas, que nós vimos até o módulo passado? Como é que funciona as estáticas? Só com HTML, CSS e JavaScript. Nós temos aqui o cliente, tá? Com o seu navegador, pode ser um desktop, pode ser um celular. E nós temos aqui o servidor, tá? O cliente faz uma requisição, tá? Ou seja, ele digita lá um endereço no navegador ou no formulário, tá? O servidor vai pegar esse endereço e vai retornar o HTML com um arquivo web, com a página web que vocês já fizeram, tá? Então, vamos supor, você faz uma requisição. Você vai lá no navegador e digita o endereço do site do Instituto, www.iftm.edu.br. Ele vai procurar lá no servidor o que tem nesse endereço, vai achar a página principal HTML da página do Instituto e vai devolver esse arquivo para o navegador. E o navegador vai ler esse arquivo HTML e vai exibir na tela aqui o site do Instituto, tá? Então é assim que funciona o ciclo. Requisição, o servidor envia de volta para o navegador, tá? Agora, como que funciona o ciclo das páginas web em PHP? Tá? É um pouco diferente. Nós temos aqui a figura do navegador e do servidor, tá? Dentro do servidor, nós temos esse personagem aqui, que é o interpretador PHP, tá? Nós temos também o banco de dados, os arquivos e os e-mails. Então, como é que vai funcionar quando a gente criar uma página em PHP? O navegador, que é o cliente, ele vai fazer uma requisição, tá? Pode ser um formulário, pode ser um endereço. Ele vai acessar o servidor. A hora que ele acessar o servidor, que ele identificar o script PHP nessa requisição, esse script vai para o interpretador PHP, tá? Se precisar, ele vai verificar o que tem nesse script. Esse script precisa de um banco de dados? Se precisar, ele acessa. Esse script precisa acessar algum arquivo? Se precisar, ele vai acessar. Esse script precisa acessar algum e-mail, enviar ou receber? Se precisar, ele acessa. Então, aqui no interpretador, ele vai fazer todas as ações que estão escritas nesse script, tá? E vai criar um resultado em HTML. Ele vai transformar esse script em PHP em um resultado HTML. Quem faz essa transformação é o interpretador PHP, tá? O resultado HTML que o interpretador criou vai ser voltado para o servidor vai enviar um arquivo HTML para o navegador e o navegador vai renderizar, ou seja, vai exibir o resultado, tá? Então, recapitulando e resumidamente, o cliente faz uma requisição, vai para o servidor. Esse script PHP é executado pelo interpretador, que vai gerar um arquivo HTML e o servidor vai enviar esse arquivo HTML para o navegador e o navegador vai exibir na página. Tá? Simples assim, tá bom? A instalação do PHP. Perdão. A instalação do PHP. A instalação do PHP nós vimos no primeiro módulo do curso, aquele módulo configuração de ambiente e desenvolvimento, tá? Você vai voltar lá nas aulas do módulo e acompanhar lá como é que foi feita a instalação do PHP. É bem simples, tá? Não vou perder o tempo aqui porque a gente já fez essa aula, tá bom? Se você não viu a aula, se você não instalou o PHP ainda, você tem que ir lá nesse módulo e pegar as aulas de
configuração de ambiente para você ver como é que você vai instalar o XAMPP, tá bom? Que vem com PHP. Qual que é a sintaxe do PHP? Um script PHP ele pode ser inserido em qualquer lugar de um documento .php. Tá? O script PHP sempre começa com sinal de menor, interrogação PHP e termina com interrogação, sinal de maior. Então aqui do lado direito nós temos um exemplo que é um documento PHP. Tá? Ele tem as tags HTML, como eu falei naqueles slides anteriores. E aqui dentro do body, né, nós temos aqui um trechinho de um código de um script PHP. Tá? Ó, menor, interrogação PHP, echo, espaço, hello world, entre aspas, ponto e vírgula, sinal de interrogação, sinal de maior. E aí fecha o resto do HTML. Tá? Então isso aqui já é um código em PHP. E ele vai exibir na tela uma página web com escrito My First PHP Page, tá? Embaixo escrito Hello World. Tá bom? Normalmente, um arquivo PHP, tá? Não é sempre. Um arquivo PHP tem tags HTML e códigos em PHP. Então aqui, ó, tem as tags HTML, tá? Ó, HTML, body, H1, tá? E eu tenho trechos de código em PHP, tá? Vale lembrar que toda expressão em PHP termina com ponto e vírgula, tá bom? Olha aqui o ponto e vírgula aqui, tá? Toda expressão PHP termina com ponto e vírgula, tá bom? Daqui a pouco a gente vai para o código e eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, como é que vai ser o resultado desse código aqui, tá? As variáveis em PHP. Você já viu o conceito de variáveis lá na disciplina de lógica de programação, tá? Aqui no PHP, toda variável no PHP começa com um cifrão, tá? Esse símbolo aqui, ó, símbolo de cifrão, que é o símbolo para a gente colocar em moedas, né? Dólar, real, tá? Começa com um cifrão e é seguido pelo nome da variável. Então, olha aqui, cifrão txt, ok? Recebe hello world, entre aspas. Cifrão x recebe 5, cifrão y recebe 10.5. Então, isso aqui é uma variável, tá? Do PHP. Perdão, meu nariz está coçando muito. Isso aqui é uma variável em PHP, tá? Ela chama txt e ela tem um conteúdo que é um texto hello world. Isso aqui é uma variável em PHP, ela tem um nome x, né? E tem um valor que é um inteiro, 5. Que é uma variável em PHP, tem nome y e tem um valor float, né? Um valor real, 10.5. Tá? Você tem que lembrar que toda variável começa com cifrão e é seguido pelo nome da variável. Acho que eu passei mais um slide aqui. Case sensitive, tá? Ou sensível ao caso, é a questão das letras maiúsculas e letras minúsculas. Para as palavras reservadas no PHP, tá? Elas não são case sensitive, tipo o if, o else, o while, o for, o echo, tá? Ou seja, você pode escrever elas tanto em maiúsculo quanto em minúscula. Tá vendo aqui, ó? Echo com todas as letras em maiúsculo, echo com todas as letras em minúsculo, echo somente com a letra E e a letra H em maiúsculo e as outras em minúsculo. Então isso aqui não vai fazer diferença para o PHP, porque no PHP essas palavras reservadas não são case sensitive, tá? Porém, entretanto, os nomes das variáveis em PHP são sim case sensitive, tá? Então olha só, aqui eu criei uma variável chamada color, tá? E dei o valor para ela red. E na hora de imprimir, eu coloquei o nome color, né, todo em minúsculo, depois color, todo em maiúsculo, e depois color com as duas primeiras letras em minúsculo e as três últimas em maiúsculo. Nesse caso, essas três variáveis são três variáveis diferentes, tá? Color, minúsculo, color maiúsculo e color só as duas em minúsculo e as três últimas em maiúsculo são três variáveis diferentes, tá? Então, para a variável, você tem que tomar cuidado em escrever direitinho com as letras maiúsculas e as letras minúsculas, porque faz diferença. Tá bom? Comentários em PHP. Nós temos dois tipos de comentários. Os comentários em linha, tá?
e os comentários em bloco. O comentário é um texto no código que o interpretador do PHP não vai ler, ele vai ignorar, tá? Então, os comentários em linha no PHP, você pode fazer com //, tá? E aí, o que está depois da //, o interpretador do PHP vai ignorar, ou seja, ele não vai executar isso daqui, tá? Ou você pode colocar uma hashtag, tá? // ou hashtag faz comentário em linha. Para fazer comentários em bloco, você vai usar ** para abrir o bloco e ** para fechar o bloco. Então, tudo que estiver dentro do ***** não vai ser lido pelo interpretador PHP. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar a nossa primeira página em PHP. Tá bom? Eu vou deixar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, ele já está com 16 minutos. Tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como criar a primeira página em PHP. Tá bom? Até o próximo vídeo.